Oi, gente, eu sou Dani Nefertiti, este é o canal Minha Parte Eu Quero em Livros. E eu tô devendo vídeo pra vocês, né? Faz acho que umas 3 semanas que eu não gravo vídeo. Que eu tive, não tem uma ressaca literária? Eu tive uma ressaca de gravar livro. Isso é o pássaro cantando aqui do meu lado. Super legal. Eu tive uma ressaca de gravar vídeos, porque depois que eu gravei aquela semana do Vips, eu fiquei com uma preguiça mortal de gravar qualquer coisa. Tanto que as leituras do mês de setembro eu ia deixar para fazer junto com as de outubro. Mas aí eu vi que as leituras de outubro vão ser consideráveis, assim, tem mais livros do que eu normalmente eu leio. Então eu achei que ia ficar um vídeo muito grande e resolvi gravar logo as leituras de setembro. Vim gravar no recanto aqui da casa da minha mãe, porque eu precisava de sol para gravar esse vídeo. Não vou enrolar muito, vou falar logo quais foram as leituras do mês. E eu vou começar por um livro que eu não tenho físico, porque eu li ele em e-book. É um livro que eu li para faculdade, mas era só uma parte que era para faculdade, e eu resolvi ler ele inteiro, que é A Civilização Maia. Do Paul Gendrop. Eu não sei como pronuncia o sobrenome dele, de jeito nenhum, não tenho ideia. Sei que é um livro que ele fala justamente sobre isso, sobre as origens da civilização maia, sobre o seu desenvolvimento e o seu declínio. Ele é um livro super curtinho, ele não é um livro muito aprofundado, porque não se tem tantas informações assim sobre a civilização maia. E como eles não tinham a escrita, eles não escreviam de forma efetiva, tipo, não deixaram livros e bibliotecas, então não se tem tantas coisas assim sobre como era a sociedade. Tanto que boa parte do livro ele é sobre a análise das arquiteturas, dos monumentos que foram encontrados lá na região onde se desenvolveu, que é na América Central. A maior parte do livro é uma análise arquitetônica. Então ele associa algumas características dessa sociedade com a arquitetura que foi desenvolvida em determinada época. Eu fico muito feliz de poder colocar como lido este livrinho. Orientalismo, do Edward W. Said, ou Said, eu ainda não sei. Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente. Eu enrolei para ler esse livro. Gente do céu. Porque assim como aconteceu com História Noturna, do Carlo Ginzburg, que também era do Papo de Historiadores, esse aqui também, são essas edições da Companhia de Bolso enganam. Você pega ela é gordinha, mas ela é pequenininha, então você acha que o livro é rápido ou que vai ser menos páginas. E eles são enormes, sinceramente. Apesar que eu adoro essas edições, entendeu? Elas têm a folha amarelada, a letra parece que é pequena, mas não é tanto, eu acho, pelo menos. Só que a leitura é um pouco arrastada, porque ele é bem técnico, ele é bem teórico. Basicamente, o que o autor faz é uma análise da disciplina orientalismo, como ela se desenvolveu e como ela é até hoje, na verdade, porque boa parte das características de quando ela nasceu continuam sendo as mesmas até hoje, que é aquela visão de que o Oriente está a serviço do Ocidente. O Oriente só existe em contradição ao que o Ocidente é. Então, basicamente, o que o orientalismo mostra não é o que o Oriente é, e sim o que ele não é. Ou seja, o que ele não tem, que ele deveria ter, que é igual ao Ocidente. Tá ficando confuso? Enfim. Enfim. Mas a boa parte da obra é ele analisando os autores orientalistas, que se denominam orientalistas ou talvez não se denominam, mas que trabalham de alguma forma nessa área, e as formas como esses autores retratam o Oriente. E como, na verdade, eles partem geralmente do princípio do que eles já sabem, ou do que eles acham que eles sabem sobre o Oriente, sobre os seus preconceitos, as ideias que eles receberam de outros autores, coisas assim. Então, tanto que boa parte dos autores acabam reproduzindo o mesmo discurso de como o Oriente é menor, é inferior. O autor, ele ressalta que, em geral, quando você escolhe uma área de pesquisa,
é porque você gosta muito daquilo, você se interessa demais por aquela área e você é apaixonado por aquele assunto. Mas ele fala que os orientalistas não parecem ter essa paixão, porque eles nunca tentam realmente conhecer o Oriente, eles só tentam reproduzir a ideia que eles têm sobre o Oriente, que obviamente é uma ideia etnocêntrica, não representa o que realmente o Oriente é, como ele realmente funciona, como realmente é a política, como os orientais realmente se sentem com relação à sua religião. Então o autor ele ressalta bastante essas ideias e como o orientalismo, só por existir o orientalismo, ele diminui o Oriente em si. Gente, eu não sei se deu pra entender mais ou menos qual que é a ideia do livro. Mas enfim, eu gostei bastante do livro. Apesar dele ter se arrastado, de eu ter demorado bastante pra terminar, eu gostei da ideia do livro no geral. Ele é bem legal. Eu acho que tem horas que ele é descritivo demais. Algumas ideias acabam ficando repetitivas. Mas, como ele estava falando dos autores, vários autores acabam descrevendo a mesma coisa. Então ele acaba se repetindo para poder explicar o que aquele autor fala do Oriente. Então, por isso. Mas o livro é muito bom, eu gostei bastante. Leria outro livro dele de boa. Inclusive vi um outro dele que fala sobre imperialismo e fiquei interessada. Eu li também no mês de setembro o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Esse aqui eu li para o clube de leitura, que o tema era ficção científica e ele é classificado como distopia. E assim, eu adorei esse livro, apesar de que eu fui ler ele sem saber que o autor tentou colocar os personagens e representar o que aconteceu durante a Revolução Russa. Mas eu fiquei sabendo depois. Ainda assim, eu gostei demais do livro, então eu só fui ler como uma história normal. O livro ele é muito bom, ele conta a história de os animais dessa granja, chama Granja Solar, e eles resolvem se fazer uma revolução e eles tomam conta da granja. E aí a ideia a princípio é de que eles tomem conta da granja e de que todos os lucros vão ser só deles, eles só vão precisar trabalhar o suficiente para eles comerem, eles não vão precisar sustentar nenhum dono da granja, porque eles serão os donos, então eles não vão precisar ficar se preocupando com lucro, com ganhos, e que todo mundo vai viver mais feliz, em paz, e todo mundo vai dividir igualmente as coisas. Ideia linda para começo de conversa. Depois da Revolução, porém, uma classe dos bichos, que são os porcos, aliás, que são os mais inteligentes, eles começam a tomar conta dos outros animais, eles começam a ter cargos mais importantes, eles começam a tomar conta dos ganhos, o que eles colhem, uma parte maior vai para eles, porque eles alegam que por eles trabalharem com a mente, eles precisam estar mais bem alimentados, eles precisam estar mais descansados, e no fim das contas eles acabam caindo no mesmo sistema de trabalho, e em alguns momentos até pior do que era quando eles eram dominados pelos humanos. E o livro ele traz isso de uma forma tão clara e tão simples que você não tem como não identificar coisas que acontecem na nossa sociedade, por exemplo, de tipo como a memória do povo vai diminuindo com o tempo, as pessoas vão esquecendo determinadas coisas, por exemplo, determinados políticos que vêm e fazem absurdos e com o tempo as pessoas esquecem e acabam voltando neles de novo. Então você lê e você claramente vê, tipo, fica pensando, meu Deus, isso está acontecendo agora, isso acontece na minha sociedade, isso acontece aqui na minha cidade ou no meu país. E isso é muito bom. Eu acho que livros que fazem isso com você, que você consegue ver claramente as associações com a sua vida ou com a sua sociedade, são incríveis. E acho que isso aqui tinha que ser lido na escola. As pessoas tinham que passar isso aqui para os alunos lerem, para poder eles entenderem como não pode deixar as coisas se repetirem, acontecerem de novo. Porque o autor, eu vou até ler um trecho, que eu achei uma coisa bem interessante que ele escreve, que é o seguinte: o que o romance, na verdade, nos diz é que aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem uma nem outra. Essa é uma lição que transcende o momento em que foi escrita. E é uma mensagem que vai além do momento em que foi escrito, vai além da representação da Revolução Russa como o autor tinha intenção. Ele transcende para a nossa sociedade até hoje. Próximo livro, eu li o livro da Agatha Christie, Os Elefantes Não Esquecem.
É do Poirot. Ele conta a história da Ariadne Oliver, que é uma autora super famosa, super conhecida, escreve livros policiais, aliás. E ela é confrontada com um mistério. Alguém pergunta pra ela sobre um acontecimento de muitos anos atrás, onde um casal que eram amigos delas se mataram. Um casal que eram amigos dela se mataram. Eles moravam perto de uma colina, eles foram pra beirada da colina e os dois morreram. Uma arma, um atirou no outro e depois se suicidou, mas ninguém sabe qual foi qual. E quando ela se vê de frente com esse mistério, ela resolve investigar, porque ela também fica instigada de saber o que foi que realmente aconteceu. Esse casal tem 2 filhos, mas na história só aparece a filha deles, e que é inclusive a afilhada da Ariadne. E a menina também quer saber o que acontece. É nesse momento que ela decide realmente investigar, porque a menina dá sinal verde pra ela. E aí ela vai investigar e ela pede ajuda do Poirot, pra variar. E obviamente eles descobrem o que aconteceu. É o 3º livro da Agatha Christie que eu leio, e é a 3ª vez que acontece que no meio do livro eu já sei o que aconteceu. Eu já desvendei o mistério. Parece chato isso. Pra mim, isso não diminuiu a história em nada. A história ainda é muito boa, eu gostei bastante. Eu gosto do jeito que ela escreve, eu gosto do ritmo da leitura. E então, o fato de eu saber antes não me atrapalha. Tem gente que eu acho que não teria gostado, mas eu não ligo. Por isso que eu continuo comprando livros dela e por isso que eu continuo lendo, porque não me incomoda em nada. Muito bom, eu recomendo. E por fim, 5º livro lido em setembro. Gente, não foi essa a ordem da minha leitura, tá? Eu não lembro a ordem de forma alguma. Mas enfim, eu li o livro que veio na tag Experiências Literárias de julho, de aniversário. Esse livro é o Uns e Outros Contos Espelhados. A premissa do livro é: eles pegaram 10 autores contemporâneos e pediram para eles escolherem um conto de um autor clássico e reescreverem esse conto, ou usarem o conto como inspiração. A maioria dos autores contemporâneos que estão aqui, eu não os conhecia. Eu conheci alguns, por exemplo, o Milton Ratum, tem ele aqui, o Cristóvão Teza, eu nunca li obra deles, mas eu já tinha ouvido falar. Mas tem outros, como Beatriz Brecher, Luiz Antônio de Assis Brasil, que eu também não conhecia, Ana Maria Gonçalves, tem vários. Então, assim, entre os autores que eles escolheram o conto, tem o James Joyce, Ernest Hemingway, Clarice Lispector, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Catherine Mansfield, Guy de Maupassant e do Tolstói. Teve 3 autores que escolheram contos do Machado de Assis. Eu não acho que eu tenho a impressão de que eu nunca tinha lido nada do Machado de Assis, ou talvez eu tenha lido algum livrinho daqueles da escola. Tiveram 3 contemporâneos que escolheram o mesmo autor clássico, Machado de Assis. Eu acho louvável. É um autor nacional. Teve um dos contemporâneos que escolheu um conto da Clarice Lispector, que eu amei, inclusive. Mas 3 escolheram Machado de Assis. Então eu acho que poderiam ter explorado mais autores nacionais e focaram os 3 no mesmo autor. Mas beleza. Só que eu não gostei dos contos do Machado de Assis. Os contos que estão aqui, eu não gostei. Eu gostei mais da releitura, porque assim, alguns fizeram uma releitura, outros fizeram um ponto de vista de alguns personagens do conto, outros fizeram tipo uma continuação do conto. Então, ficou bem livre nesse sentido, aparentemente. Eu vou dizer que eu gostei do livro, no geral, eu gostei bastante. A proposta eu achei incrível, a edição é sensacional. Tag está de parabéns por esse livro, por essa edição. E eu preciso ler mais livros da Tag, inclusive tem alguns encalhados. Mas enfim, eu recomendo, o livro é muito bom, só que eu acho que só dá pra comprar se você se associar à Tag Experiências Literárias. Mas tudo bem, é uma edição exclusiva. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam se vocês não são inscritos. Fiquem por aqui, vai ter vídeo sim, vai ter vídeo sempre. Beijos e até o próximo vídeo.